Melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast de Olho na Cidade. Hoje é um podcast especial aí com esses dois grandes amigos, irmãos aí, Leandro Zanini e Igor Zanini aí. A gente vai estar batendo um papo um pouco aí sobre o meio empresário, como que tá as coisas aí. A gente já está fazendo um bate-bola antes aí. A coisa tá meio preocupante, questão de mão de obra, essas coisas. E é isso aí, pessoal, vamos compartilhando aí. Quero começar a mandar um abraço aqui para Carla Zanini, que já está nos prestigiando já. Minha esposa Suelen também. Nosso grande amigo aí, o Hélio, dando boa noite para nós aí. Um forte abraço, Hélio. E, Leandro, começa se apresentando aí pro pessoal. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo pelo YouTube. Eu sou engenheiro químico de formação, né? E comecei a trabalhar já no negócio da família, do meu pai, muito pouco, assim, pequeno, com 14, 15 anos ali. Meu pai já me levava, né, para conhecer fábrica e participar um pouco da vida empresarial dele. E aí eu tomei gosto, né, para empreender na indústria. E em 99 nós criamos essa empresa, né, a Multiágua, e é uma empresa, uma indústria química e uma indústria de equipamentos para tratamento de água e esgotos industriais. Estamos aqui em Americana. E essa trajetória da Multiágua até hoje, né, foi uma trajetória de bastante empenho, muito esforço mesmo, né, vontade de crescer. A empresa começa muito pequena, mas ela foi atingindo em cada momento, né, um patamar novo, foi desbravando novos mercados. A gente tem um carinho muito grande pelo têxtil, foi onde nós começamos o nosso negócio. Mas hoje nós temos uma referência muito grande no setor de alimentos, frigoríficos, abatedouros, que é a área de proteína. A gente tem um trabalho muito forte também com prestação de serviços para tratamento de água potável, tratamento de conforto, que é sistemas de refrigeração. Então as coisas foram acontecendo nesse período aí, né? Já são praticamente 26 anos de caminhada, né, de muita luta, muito esforço e algumas coisas boas também, algumas benesses, né? Com certeza. Igor? Vamos lá, boa noite a todos, boa noite, Paulo, boa noite a quem está nos ouvindo. Bom, meu nome é Igor Zanini, sou
fundador da Franjas Zanini, uma indústria têxtil na cidade de Santa Bárbara, né? Hoje nós estamos lá em Santa Bárbara do Oeste, e demos início aí há 25 anos no segmento de aviamentos, né? Hoje possuímos alguns outros ramos também, que é a parte de injeção plástica, loja de aviamentos. Estamos cada dia aí buscando trazer novos produtos, desenvolvimento de novos produtos, tecnologia para dentro, tanto do têxtil quanto do ramo de plástico, que é onde nós atuamos, com produtos próprios e prestação de serviço também. Não, bacana. Vou mandar um abraço aqui para o Newton Dias, aqui, que está nos assistindo. Uma boa noite para nós. Silvana Feliciano dando boa noite. Antônio Hortense, Paulo Araújo, a Sandra Talasso aí. Igor, conta para mim, você falou do ramo têxtil, qual a maior dificuldade hoje em dia que vocês estão achando nessa área aí? Paulo, hoje a maior dificuldade que nós estamos tendo é a parte de mão de obra, né? Estamos enfrentando uma dificuldade muito grande, né? A mão de obra está difícil, acho que não só para o segmento têxtil, tudo, né? Mas o têxtil tem enfrentado uma grande dificuldade, né? Apesar de nós estarmos aqui na região do polo têxtil, né? Um dos lugares que mais teve indústria têxtil aí dentro do Brasil, mas estamos com bastante dificuldade para repor a mão de obra hoje que vai se perdendo, vai se aposentando. A gente não consegue trazer novas pessoas, né, com aptidão para o segmento, para trabalhar, isso em todos os setores da cadeia, né? Não é só ali na tecelagem ou na parte do acabamento, mas, né, da fiação, tudo tá difícil para repor esse colaborador que está se aposentando. A gente não consegue trazer a reposição dele para dentro da empresa hoje, da indústria, né? Porque essa geração nova aqui também, ela não está querendo mais o serviço braçal, né? Tá bastante difícil isso, né? Realmente. Nós temos lá hoje fazendo bastante parte de automação nos equipamentos, trazendo máquinas novas para tentar conseguir equilibrar essa falta de pessoas, né? Então, estamos partindo para esse caminho, né? Sim, tem uma pergunta aqui para vocês aqui. Dá uma boa noite aqui para o Jefferson Fernandes, para o Juliano Moraes. Bom Francisco falando boa noite, meus irmãos, parabéns pela matéria. Pergunta, no ramo têxtil existe muito problema frente à China? Bastante. Temos enfrentado grande dificuldade. Os produtos chineses chegam em preços aqui que realmente é difícil competir, né? Eles têm um volume muito grande de produção, eles têm uma estratégia agressiva, né? Na parte de preço, o volume produtivo deles é grande, então nós temos realmente bastante dificuldade para competir com nossos produtos perante a China. Sem falar que a estrutura tributária da China, ela favorece a produção lá, diferente da estrutura tributária do Brasil, né? Que ela parece que ela rema contra a indústria. Por quê? Porque nós somos sobretaxados, né? Em impostos em cascata. Sim, né? Você paga numa cadeia produtiva longa, como é o caso do têxtil, você tem imposto desde a produção, por exemplo, da fibra natural, que é o algodão, até chegar na ponta lá do consumidor, no magazine que vai comprar a peça pronta. Então, todos esses elos da cadeia estão pagando imposto sobre imposto. Isso vai majorando o preço, aumentando o preço do produto, que deixa a gente desfavorável, né, numa competição. As importações também tinham muito subfaturamento, ou seja, o produto vinha com preço inferior, né, para receber a taxa de importação aqui no Brasil. Então, assim, são problemas muito sérios que sempre marginalizaram o têxtil. A verdade é essa, o têxtil sempre foi usado como moeda de troca na política internacional comercial brasileira. Eu quero vender carne para o mercado chinês, eu deixo o têxtil entrar. Eu quero vender minério de aço para o mercado chinês, eu deixo mais têxtil entrar. É sempre assim, né? Não valorizando o nosso empresário,
os nossos colaboradores, que é a mão de obra que trabalha aqui. Porque, o Paulo, se você pegar, que nem assim um exemplo, o têxtil, e em termos, quando você fala em mão de obra, pessoas, é o setor com menos dinheiro investido, você gera o maior número de emprego no têxtil. Sim. Então, assim, se você pegar um país populoso igual a China, o têxtil é importante, porque ele precisa gerar emprego, né? Só que ele gerando esse emprego, ele precisa colocar isso para fora, né? E aí onde o Brasil tem recebido de braços abertos. Uma grande fatia no mercado, né? Exatamente, né? E questão de qualidade hoje em dia? Porque antigamente falava a qualidade da China é ruim. Hoje, questão de qualidade, competitividade, tá mais ou menos igual ou não? Como que tá? Olha, evoluiu bastante a China. Então, assim, hoje você consegue comprar aquilo que você paga. Um exemplo, se você pagar pouco, você vai receber um produto de baixa qualidade. Se você pagar mais, você vai receber um produto de mais qualidade. Então, assim, a China tem aquilo que você está disposto a pagar. E, na verdade, outros países asiáticos também entraram na produção do têxtil. Por exemplo, Vietnã. Tá forte. Vietnã é muito forte a produção têxtil. Paquistão, Índia, são países que... Turquia, né? São países do Oriente Médio que passaram a ter um protagonismo no muito setor grande, têxtil, né? Mundial. Entendi. Mandar um abraço aqui para a Ivanilda que está nos assistindo, Gustavo Zanini também. Uma pergunta aqui, 2 perguntas aqui também do Francisco de novo. Então, a reforma tributária fosse justa, poderíamos combater com esses produtos chineses? E uma outra pergunta, acho que essa daqui vai direto para você, ó. Você quer? Depois vai falar um pouquinho do Ciesp aqui também. Quanto à geração Z, qual o problema que essa geração tem na prestação de serviço e qual a solução para isso? Olha, 2 perguntas, Francisco, espinhosas, né? Bom, por uma coincidência, Francisco, essa semana, na verdade ontem, nós tivemos a reunião plenária do Ciesp e nós tivemos a presença do nosso diretor do departamento jurídico, Dr. Elcio Onda, que veio nos falar sobre a reforma tributária e o uso das liminares que o Ciesp tem, né, que é para os associados, né? São liminares da Justiça. E na reforma tributária, o que acontece? A simplificação, ela basicamente vai ocorrer por conta de existir apenas uma legislação tributária no país. O Brasil é conhecido como manicômio tributário. São 27 estados da federação, 27 legislações de tributação diferentes, cada estado faz a sua, e cada município também tem a sua legislação tributária. Então, é praticamente uma insanidade, né? Você gerenciar tudo isso. Do custo do impostos arrecadado, praticamente 1/3 é gasto só com as obrigações. Ou seja, você gasta dinheiro para poder cumprir todas as obrigações tributárias que existem na esfera estadual, municipal e federal. Então, a reforma, ela traz uma isonomia porque acaba a guerra fiscal entre os estados. Você não tem mais o ICMS, você vai ter o IBS e o CBS. Mas o problema é o seguinte, a reforma ela vai acontecer num horizonte, né, de longo prazo. Então, estamos falando aqui que ela começa o ano que vem, 2026, mas ela tem um período de transição até 2032. Né? Então, é um período longo e nós precisamos que essa desproporcionalidade na cobrança, na guerra fiscal, que é isenções de impostos contra cobrança de impostos nos estados, principalmente São Paulo. São Paulo tem poucas isenções de impostos, porque é um estado muito desenvolvido e o governador, né, o governo acha que tem que taxar todo mundo. E aí os estados vizinhos, como Minas Gerais, como Santa Catarina, eles fazem o contrário, eles dão isenção de impostos para as indústrias lá, para os determinados setores. Então a guerra fica desproporcional. Mas a reforma tributária vai tirar essa pressão do ICMS, tá?
do IPI, quer dizer, o IPI é o único imposto que permanece. Ele vai permanecer por conta da Zona Franca de Manaus. Que lá na Zona Franca de Manaus, os benefícios foram concedidos até 2073. Então, até 2073 tem que haver ainda o IPI. Tá? Essa é uma distorção também. Mas, enfim, está posto isso. E o que eu acredito? Eu acredito que sim, a indústria pode se tornar muito mais competitiva desde que cada empresa faça a sua lição de casa. Então, vai ter muito trabalho para os contadores, para os estrategistas tributários e para os empresários, gestores aí. Porque você vai ter que analisar, né, se vale a pena você comprar de uma empresa dentro do Estado, fora do Estado, se o regime de tributação dessa empresa é o simples estadual, simples nacional, se ela é lucro presumido, se ela é lucro real. Então, essas coisas vão começar a fazer parte de uma pirâmide dos seus custos. Mas eu acredito que ela vai distensionar um pouco a guerra fiscal, a reforma tributária. Agora, não é solução, porque a perfeição seria a gente ter um único imposto, o IVA, né? E a gente já inaugurou tendo dois, o CBS e o IBS. Né? Então, o Brasil tem sempre tem uns primeiros lugares ruins, né? no índice mundial, né? E vai haver o imposto seletivo. O imposto seletivo é um imposto do pecado, ou seja, aqueles produtos que têm maior probabilidade de causar danos, doenças, né? Por exemplo, cigarro, bebida alcoólica, bebidas açucaradas, tudo isso tem um imposto seletivo, que ainda não está definido qual vai ser o valor, mas ele é um indexador, ou seja, ele vai aumentar o custo daquele produto, né? Para, de certa forma, inibir o consumo ou retornar para o sistema público, né? O dinheiro para bancar a saúde, bancar, enfim, os custos aí diretos. Mas o imposto seletivo, eles colocaram uma frase que é: todos os produtos que possam ter algum problema ambiental, ou seja, possa uma contaminação, alguma coisa ambiental. E aí você abre uma janela absurda, né? Porque os lobbies que acontecem, né, na política podem trazer produtos que qualquer produção, né, tem alguma interferência ambiental, qualquer industrialização. Sim. Então isso deixou uma janela aberta aí muito perigosa. Nós vamos ter que ter um trabalho, né, de vigilância legislativa para que penduricalhos sejam colocados e aí determinados setores, né, sejam totalmente prejudicados. E aí vale uma atenção no texto, né? Porque o texto tem uma atividade que tem um potencial ambiental, né? Um potencial poluidor. Não é que ele polui, mas ele tem um potencial. E aí, pelo texto do imposto seletivo, isso parece factível, né, de ser taxado. Agora, a questão da geração Z. É um paradigma hoje, né, para as indústrias, porque nós temos um modelo de contratação, né, o modelo CLT, extremamente engessado, uma legislação trabalhista arcaica, dos anos 60, né, e que não avançou para os novos modelos de trabalho, as novas condições de contratação. E a geração Z, ela quer liberdade, ela vê propósito, ela tem uma série de outras prioridades, né? Não é carreira, é felicidade. Eles não compram carro, eles não compram casa. Então, veja, na minha geração, por exemplo, eu tinha que buscar uma carreira, um trabalho, porque meu objetivo era ter uma família, eu tinha que comprar minha casa, eu tinha que ter meu carro, tenho que ter meu sustento dos meus filhos. Agora, será que, né, os meus filhos vão pensar do mesmo jeito que eu estou pensando? Tem essa mesma visão de mundo que eu tive, né? Então, esse é o paradigma. E outra, o pessoal tem que lembrar que a comida não é IA, ela não vem da IA. A comida depende de um agricultor. O agricultor depende de um implemento agrícola, de um trator. Ele depende de combustível, de óleo diesel. Então, isso quem faz é a indústria, não é a inteligência artificial. Agora, todo mundo quer trabalhar com IA, todo mundo quer trabalhar com computador.
E não dá, gente, não dá. Nós somos um país em desenvolvimento. Vamos falar a verdade? Terceiro mundo mesmo. Isso aqui é punk. Não tem dinheiro para bancar tudo. Então, o pessoal fica iludido, fica assistindo informações, coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos, coisas que estão acontecendo na Alemanha, país que tem PIB de trilhão, né? E que tem, seguramente, produtos de alta tecnologia para vender, né? Então tem o mercado e sofrem com o problema da mão de obra básica, tem que ter imigrante para poder o país funcionar. Nós não chegamos nesse caso aqui, salvo algumas exceções, mas a verdade é que a geração Z precisa entender o país que ela vive, que nós precisamos deles sim, na indústria, na prestação de serviço, no comércio, mas que eles sejam comprometidos em gerar essa renda, em trabalhar, em estar disponíveis, em serem recompensados por isso. Ter o reconhecimento do salário, ter o reconhecimento do trabalho, tudo isso. Mas a legislação brasileira é ruim demais, é atrasada em tudo, não permite, né? Então, são ambiguidades muito presentes hoje, né, no dia a dia. Sim, inclusive eu estava vendo algumas matérias que eu achei até um pouco absurdo, falei, não pode ser. E você vai pesquisar um pouco mais, essa geração Z teve um indivíduo que entrou com uma ação contra a empresa, porque ele estava trabalhando em home office e o cachorro dele mordeu ele. Por aí. Eu estava escutando isso na Jovem Pan, a matéria, e falei, não pode ser. Teve um recente também, quebrou a cadeira na casa dele, ele trabalhando no home office. Foi, processou e ganhou. O pior de tudo é o judiciário fazer uma coisa dessa com o empresário. Entendeu? Eu vi uma outra também, num canal de televisão, eu fui pesquisar na internet, de um jovem que tirou férias remuneradas, ele achou que a férias remunerada era a empresa que pagava. O cara chegou com os recibos do que gastou para a empresa ressarcir ele. Mas, poxa... São situações que eu diria que são esdrúxulas, né? Porque não é possível que a pessoa tenha esse entendimento, que a empresa é responsável por pagar as despesas pessoais. Não é possível que ele... Férias remuneradas, não sei o que é. Que ele possa dizer, não, meu cachorro me mordeu, eu vou processar a minha empresa. São situações muito esdrúxulas. Mas a verdade é que... Será que não é a mesma geração que está hoje no judiciário? Julgando? Aceitar isso, dar sequência, né? Sim. Entendeu? Então, assim, é uma pergunta que tem que ser feita, né? E, então, vamos fazer o seguinte, então vamos reformar a legislação trabalhista, vamos dar todas as flexibilidades que todo mundo quer, mas vamos mudar as responsabilidades. A empresa não pode ser penalizada, só ela que paga, não pode ser assim, né? Tem que distribuir essa questão. O empregado também tem todas as responsabilidades. Assim, tem que repensar um pouco essa questão. Ela tinha tido umas pequenas mudanças na gestão Temer, né? Só que muitas já foram derrubadas agora recentemente, né? Tinha se melhorado um pouco essa parte das reclamações trabalhistas, porque foi colocada sucumbência, mas muita coisa já caiu, já voltou Mas eu concordo, você já começa a pegar por base as coisas. Hoje uma escola não reprova mais ninguém. Isso é terrível, é terrível. Então você imagina que... Que profissional a gente vai ter? Exatamente, né? Eu falo da formação acadêmica, mas a formação como pessoa. Sim. Que indivíduo, que pessoa que está chegando, né, ali depois para a graduação, né, e como ela vai se inserir no mercado de trabalho, né? Eu tenho visto assim, são precarizações, né? Desde o ensino básico, o ensino médio, né, a graduação, né, as faculdades. Eu não sou contra, por exemplo, modernizar, evidentemente, né? Porque as plataformas de EAD incluem muitas pessoas que não poderiam estar se deslocando todo dia para um prédio de uma universidade, enfim, poderiam estar frequentando.
Mas eu tô ficando assim, preocupado que daqui a pouco vai ter curso de medicina em EAD. Mas aí eu vou chegar num ponto para você. Então, assim, como que eu quero um médico, né, me consultando, me tratando, me fazendo cirurgia, que ele fez EAD, que ele nunca lidou com a pessoa, nunca fez uma clínica num hospital, nunca teve um laboratório de anatomia, que ele não conhece, que a farmacologia ele só conhece de vídeo. Eu não quero. Mas aí eu vou deixar você um pouco preocupado. Estava aqui no podcast esses tempos atrás, estava o Ricardo Giacov, o André Aita e o Fábio Vecina. E acredite se quiser, a nova geração estão fazendo cursinhos para ser cirurgião. Cursinhos, né? Cursinhos. Meu Deus. Entendeu? Então você faz um curso de tantas horas, você vira cirurgião. Ele falou assim, faculdade de medicina hoje não tem mais credibilidade. Entendeu? Aí eu falei para ele, você está brincando? Ele falou, não. Ele falou, por isso que você vê muito dentista fazendo construção facial, tudo cursos. O cara sai da medicina, vai lá, faz um cursinho lá de tantas horas, é especialista em tal área. Ele falou, é assim que os médicos hoje, a medicina no Brasil está caminhando desse jeito. Está caminhando. A formação, né? Não é de assustar? Lógico que é de assustar bastante. Viu? Vou preservar meus amigos médicos bem perto de mim. Sim. Pelo menos os que fizeram faculdade, que eu conheço. Quero aqui mandar um abraço para o meu grande amigo Carlinhos Corsato. Lembrando que o Carlinhos Corsato amanhã vai estar no podcast, está na mira aí. Amanhã às 19 horas aí. A Silvana está fazendo uma pergunta aqui para o Igor, aqui, vamos ver. Como a tecnologia tem impactado a indústria têxtil nos últimos anos? Tem impactado bastante, né? Trouxe muita melhoria, né? A tecnologia hoje, se você pegar, hoje nós temos roupas com tecnologias de UV, mais macia, né? Então se você pegar antigamente, hoje você tem poliéster que tem quase o mesmo toque do algodão. Então isso, a tecnologia evoluiu bastante dentro da indústria têxtil, na parte da qualidade das matérias-primas, né? Isso trazendo mais conforto, não só na parte do vestuário, mas também como em outras partes, né? Porque se você pegar o têxtil, ele não é só uma cortina, não é só uma camiseta, né? Ele envolve muitas coisas, né? Você pegar um pneu de carro, ele começa na tecelagem, né? Onde é tramado ali todo o início dele para dar a estrutura do pneu, né? Aquela parte do aramado de aço, o colete balístico, onde também tem lá as tramas, o têxtil, né? Então assim, tem evoluído demais, tem trago muito benefício para o ser humano, do dia a dia aí né, qualidade de vida também, né? Tem ajudado bastante. Quer um exemplo? Hoje se fala muito de tecnologia limpa, né? E aí a eólica, disparadamente, né, assim como a solar, né, são tecnologias de geração de energia limpa. A pá eólica começa com têxtil. Né? Você vai laminando, né, e você tem uma fibra têxtil ali, né, para poder fazer o suporte. Então, o têxtil realmente ele tem uma curva de evolução muito grande. A manufatura 4.0, né, que é a indústria totalmente digital. Eu estava assistindo uma palestra, Igor, do presidente do CIESP, o Rafael Cervoni, sobre macro tendências mundiais, ou seja, daqui até 2040. E lá tinha uma apresentação de uma pessoa escolhendo um modelo de roupa pela internet, por uma plataforma. E depois de algumas horas, essa roupa conseguia ser confeccionada e entregue para ela, na casa dela. Então, e aí ele disse, isso já é realidade. Se eu não me engano, acho que tem um
Senai no Rio que tem isso, não tem? O Senai de São Paulo, Francisco Matarazzo, nosso Senai lá já tem a manufatura 4.0. Então você escolhe o modelo de roupa, você customiza ela toda e dá o play, e isso vai ser fabricado e vai ser entregue para você em 2 horas. Você não vai na loja experimentar, você escolhe aqui a modelagem. Então isso já existe, e tem países da Europa que já tem essa plataforma disponível, então já está sendo comercializado. Já é realidade. Então o têxtil avança muito. O têxtil, a gente tem um olhar muito focado na moda, no denim, né, que aliás a Americana é um polo nacional de produção de denim, né, das 17 fábricas de denim no Brasil, 5 estão na nossa região. É muito forte. Mas nós temos outros mercados têxteis também, os tecidos técnicos, né, que são amplamente aí aplicados, como eu falei, nas pás eólicas. E a gente tem muita tecnologia do têxtil, né? É que até o ano passado, né, o Sinditec e nós lá da FIDAN e do CIESP também apoiamos uma campanha de valorização do setor têxtil. Aí foi feito um concurso com as faculdades de marketing, né, e os alunos bolaram uma campanha, né, e a campanha vencedora, teve uma comissão julgadora, a campanha vencedora, o slogan assim: somos têxtil, bem legal. Foi os alunos da Unisal que fizeram. E por quê? Porque nós temos que valorizar, né, o setor, temos que valorizar a mão de obra, temos que valorizar o esforço do empresário para se manter vivo até hoje, porque foram muitas crises, muitas mudanças de moeda, muito problema com imposto, com concorrência desleal, com falta de infraestrutura no Brasil, mas estão aí, permanecem, né, estão lutando, né? Então, que nem o Igor falou, ele está comprando máquinas novas, está investindo em automação, quer dizer, ele vai sobreviver, né? Ele quer se manter ainda no mercado, tem viabilidade, mas tem um pouco de falta de reconhecimento disso. Sim. Então essa campanha foi muito interessante, nós até fornecemos um outdoor lá da FIDAN para vincular, a prefeitura também, e foi toda distribuída essa campanha depois, Somos Têxtil, e acho que é o nosso espírito. Sim. A Americana tem faculdades de têxtil ainda? Possui, a FATEC ainda tem o curso, né? Existe o curso de moda também, né? A Americana... A Unisal também tem curso de moda, na Unisal ou no Dom Bosco, né? Acho que tem curso de moda, né? Acredito que a FAN também deve ter. Então, assim, existem ainda, né, a formação aqui, a área de tecnologia também, né, disponível. Mas o ponto principal, Paulo, é ter um olhar diferenciado para o setor, sabe? Porque o setor, como o Igor falou, ele emprega, gera muito emprego, né? A cadeia, né? A cadeia de confecção também é uma cadeia muito importante, além da produção do têxtil. Nós temos uma origem, né, nele, aqui, a própria cidade, todo o desenvolvimento da cidade, então isso é uma vocação. É impressionante, para qualquer lugar que eu fui, do mundo, se eu falar, eu sou de Americana, o cara relaciona com o têxtil. Porque aqui foi uma potência, né? Não, você... Então, e acho que nós somos uma potência, porque o denim... Desde a Carioba lá, né? O denim está aí, o denim está mostrando isso, né? Que os tempos mudam, o mercado muda, né? E a resiliência de Americana é isso, é se adaptar, né? e encontrar. Paulo, mas assim, existe uma informação, talvez eu não vou conseguir te passar os números precisos. Diminuiu muito o número de indústrias têxteis em nossa cidade, em nossa região. Mas em contrapartida, se você pegar hoje a metragem produzida de tecido, ela é 20 vezes maior do que era antigamente, mais do que se fazia 15 anos atrás. Porque antigamente os caras tinham aqueles terzinhos no fundo de casa, batendo devagarzinho, aquela coisa que... Já pegando o gancho nos terzinhos, porque a visão que a gente tem da tecelagem é aquele negócio sujo, aquele barulho, aquela... E hoje as tecelagens estão modernas, então tem tecelagens aí que
você consegue pentear o cabelo olhando no piso, você entendeu? As tecelagens evoluíram, tem muita tecelagem aí trabalhando em setor climatizado, com climatização, as coisas evoluíram bastante. Mas nós aqui ainda existe essa aversão, que a tecelagem é um lugar sujo, é um lugar ruim para se trabalhar. E na verdade isso já mudou há muito tempo. Você entendeu? As máquinas, houve uma evolução muito grande dentro da indústria. Área, né? Hoje nós temos máquinas eletrônicas, as coisas estão em outra esfera, mas ficou como se diz, aquela visão da tecelagem do passado, da lançadeira, né? O perigo, né? Quantas pessoas se machucou. Exatamente. E outro, você pega também, antigamente era o quê? Uma pessoa por cada tear. Máximo 2 tear por uma. Hoje tem pessoa que toca 15, 20 tear. Sim, tranquilamente. Porque a qualidade do equipamento também, a segurança é outra coisa. A qualidade do fio, a tecnologia do fio, os equipamentos modernos. Houve uma evolução muito grande dentro do setor, né? Sim. Rogério Siquete aqui falando, o empresário e o empreendedor são guerreiros diante desse cenário de tributação aqui. O Francisco falando para nós, infelizmente vamos ter que conviver com essa geração Z mesmo, e todos vão ficar desempregados. A Flávia dando uma boa noite para nós aqui. O Francisco falando uma pergunta aqui, existe algum estudo referente ao efeito para o organismo dos tecidos de algodão e linho e quanto ao sintético? E a Flávia também vem falando aqui, um olhar sustentável é essencial também nesses casos, né? Acho que falar sobre estudos, né, da fibra em si, eu não tenho um conhecimento assim aplicado, né? É lógico que a fibra natural, ela tem algumas vantagens, né? Toque, enfim, algumas propriedades que são destacadas, né? E a fibra sintética, evidentemente, o ganho de escala é da produção, né? Você consegue produzir muito mais, né? Porque é uma reação química, né? O processo. Mas sobre esse estudo comparativo, eu não tenho. Você tem alguma informação? Não. Também não tenho. Não tenho. Agora, a Flávia falou sobre sustentabilidade. Olha, eu acho que nós temos, de novo, né? Essa campanha de valorização do têxtil me mostrou que, infelizmente, nós somos ruins de comunicação. O setor têxtil é muito ruim. Por quê? Porque ele trabalha tudo da porta da fábrica para dentro, do portão para dentro. Para fora ele não conta, ele não fala, né? E outros setores são extremamente articulados, né? Então, fala mais do que faz. Né? Sim. Mas a sustentabilidade no setor têxtil, ela é intrínseca à atividade. Por quê? Imagine o seguinte, você tem na cadeia produtiva, você produz o fio, você tem que colocar ele num tubete, né, que para fazer um cone, depois você tem que encaixotar esses cones e fazer o despacho pela transportadora para o seu cliente. Quando chega essas caixas de fios, você sabe o que a tecelagem faz? A tecelagem tira os cones de fio, coloca para remover na ordedeira, aí ela pega aquele tubete e ela guarda o tubete. Ela pega a caixa de papelão, ela desmonta a caixa de papelão. E isso é comprado por uma empresa que vai reciclar e vai voltar isso para dentro da cadeia têxtil. Você não perde. Mas não é divulgado. Mas não é divulgado. Entendeu? Pegando esse gancho da sustentabilidade, hoje nós mesmos lá, nós devemos ter hoje provavelmente uns 50% do volume de matéria-prima consumida dentro da nossa planta lá, que ela é feita de produto reciclado, que é o fio desfibrado. Isso é uma tecnologia que veio há bom tempo atrás, se iniciou lá na Hering, lá em Blumenau, Santa Catarina. Hoje devemos ter já acho que umas 40 e poucas plantas
que trabalham esse processo de reciclagem, que é o quê? Pegar o tecido já pronto e transformar ele em fio novamente. Então, isso tem trago, cara, uma questão aí na parte de sustentabilidade de muito grande. Enorme, porque Enorme. Então, você assim, tem... se você tiver uma coleta bem planejada para os materiais que são descartados, você consegue transformar ele em fio novamente hoje e reutilizar ele. E aí você não precisa do tingimento, porque são separadas as cores, o produto, então quer dizer... Já economiza já na parte Você no agride o meio ambiente, então... Mas aí vai, né? Então você tem essa questão desses materiais já serem segregados, separados na origem, para serem reaproveitados 100%. Aí, como o Igor falou, você tem o fio desfibrado, aí você, não, mas eu tenho um fio cru, né? E eu preciso tingi-lo. As máquinas que fazem o tingimento, elas tinham uma relação, que a gente chama de relação de banho, né? Para tecido plano também, tipo de 1:20, ou seja, para você tingir 1 quilo, você precisava de 20 quilos de água, tá? Então a relação era essa. Hoje os processos estão 1:3, 1:5, ou seja, você precisa de para atingir 1 quilo, 3 quilos de água, ou 5 quilos de água. Então isso é sustentabilidade. Com certeza. Evoluiu bastante. Evoluiu bastante esse aspecto. Então o setor faz um trabalho isso chama-se economia circular, né? Mas ele não divulga. Então, o que nós temos feito aqui? Nós tínhamos um APL, que é o Arranjo Produtivo Local, que é falar de empresas que são do meu segmento. Agora o governo do Estado, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, reconheceu como CPL, chama Cadeia Produtiva Local. E como cadeia produtiva local, a gente consegue ter acesso a programas de incentivo. Então, a ideia que nós temos, né, através dos nossos sindicatos aí, né, e associações, é buscar desenvolver mais esse processo de cadeia, onde o ESG, né, ou seja, o ambientalmente correto e sustentável, ele vai ficar muito mais evidente com a economia circular, para a gente mostrando, dando certificados, fazendo inventários de tudo isso que já é feito e que o grande público não conhece. Ô, Leandro, eu não sei se é só a questão de divulgação. Eu acho que existe uma questão talvez um pouco também da cultura. Se você for na Alemanha hoje, se você colocar lá uma sacolinha plástica, transparente e uma preta, a preta é mais cara porque ela é reciclada. Ele vai na preta, ele não vai na transparente. E aqui, nós tivemos uma situação algum tempo atrás, de um tapete que estava sendo feito e a gente participou lá fornecendo um item para o tapete. Então, a fábrica que começou a fazer o tapete, ela quis colocar toda essa questão do sustentável. Aí colocou uma etiqueta na lapela do tapete e tal, e foi feita a apresentação para um magazine. Cara, ele pediu para que tirasse a etiqueta, onde estava falando que era material reciclado, porque o brasileiro tem um pouco de aversão a essa situação, achando que é sujo, achando que não tem qualidade. Então, assim, precisava ser feito um trabalho, né? Mostrando conscientização, né? Porque, cara, quanto que você não está deixando de... Tudo bem, hoje é 3 quilos de água para 1 litro de tingimento, né, de fio, né? Seria o tingimento, mas ainda você está usando água. Então, se você tem a possibilidade de trazer isso para dentro sem a utilização de água, poxa, quanto isso não está... Mas existe essa versão ainda do povo brasileiro. Lógico, isso é uma questão de tempo, mas precisaria o quê? Fazer um trabalho mais maçante, trazer isso com mais... É cultura, né? Reciclar é coisa de pobre, pobre que fica cooperativa. Entendeu? Não é algo que tem uma etiqueta, né? Não tem uma marca bonita, né? E é ao contrário, como o Igor falou, no mundo desenvolvido, isso é valorizado. O pessoal paga por isso, porque sabe que está trazendo benefício. Nós, o povo brasileiro, foge disso. Sim. Então
É triste, né? É. O Antônio Hortêncio aqui dando os parabéns pro Leandro aí, por trazer a feira que a gente vai estar comentando daqui a pouquinho aí. É um grande sucesso para a cidade. Nosso irmão Newton Santa Rosa aí dando boa noite para nós. Eu vou pedir licença para vocês para estar agradecendo aos patrocinadores e depois a gente volta de novo com o nosso bate-papo, tá bom? Você que está querendo tirar uma habilitação nova, está precisando mudar de categoria, ou tirar uma habilitação PCD, não tem lugar melhor para você buscar tudo isso em um único lugar. A Autoescola Aprendiz, do meu grande amigo Bira, o Bira da Autoescola. Você que está precisando de fazer uma reciclagem também, você encontra tudo isso lá. Eles possuem 2 unidades para melhor te atender. A matriz fica na Avenida da Saudade 375, no Cordenúncia, em Americana. E a filial na Rua Evarito Batistucci, 183, Jardim Brasil, em Americana. Vocês encontram eles também pelos telefones 19 3604 3233 ou pelas redes sociais, @Autoescola Aprendiz SP. Dual Frio, ar-condicionados, do meu grande amigo Thiago Pitaro aí. Hoje em dia, é quase impossível você ficar sem o ar-condicionado na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho. Mas, além de tudo, de você ter o ar, você precisa dar a manutenção devida para esse ar, né? Então, precisando de limpeza, instalação no seu ar-condicionado, ele ficar bem higienizado, não tem lugar melhor do que você está procurando a Dual Frio Manutenções, tá? A Dual Frio você encontra eles pelo WhatsApp 19 98431 0000, pelas redes sociais, @DualFrio_refrigeração. Lembrando que a Dual Frio ela é especializada em higienização e manutenção de ar-condicionado, tá? Deixando assim a sua saúde em primeiro lugar. Precisando de manutenção para o seu ar-condicionado? Procure a Dual Frio. Império Motors, do meu grande amigo Júlio. Você que está precisando comprar um carro com procedência, quer vender o seu carro, ou quer deixar seu carro consignado, não tem lugar melhor do que Império Motors. Lá eles são comprometidos com qualidade. A Império Motors fica na Avenida Iacanga, número 524, no Molon. E vocês encontram eles também pelas redes sociais, @Império Motors _oficial. E pelo WhatsApp, 19 3043 8990. Império Motors. Irapuru Pet Center, do meu grande amigo Rafa. O Pet Center mais completo de Americana e região. Tudo para pequenos e grandes animais. E muito mais. Eles trabalham com um grande diferencial, que é o delivery. Isso mesmo. Peça o que você necessita pelos telefones 19 3604 3154 ou pelo WhatsApp 19 98454 1918. Se você fazer o pedido, eles entregam na sua residência. Eles têm tudo o que você necessita ali para pequenos e grandes animais, tá? Desde vacinas, medicamentos, rações, insumos, produtos de limpeza, produtos para piscina e muito mais. O Pet Center Irapuru fica na Rua Luiz de Camões, 135, Jardim Miriam, em Americana. E vocês encontram eles pelas redes sociais também. Irapuru Pet Center. Precisou de alimento ou medicação para o seu animal? Irapuru Pet Center. Licença online, do meu grande amigo aí, o Pablo e o Orsi. Engenharia e licenciamento ambiental. Você, empresário que está precisando de uma consultoria, procure a licença online. Você encontra eles em www.licençaonline.com.br ou na Rua Joana Dolo, 240, Jardim Brasília, em Americana. É só entrar em contato com eles que eles estarão resolvendo o seu problema. Precisando de uma consultoria ambiental? Licença online. Hoje em dia, é quase impossível você ficar sem seguro, né? Então, você que está procurando um seguro para sua empresa, para sua residência, para o seu veículo, até um próprio seguro de vida, não tem lugar melhor do que a Lime Silva Seguros, do meu grande amigo Gabriel.
Lá você terá o melhor atendimento e confiabilidade. Vocês encontram ele na rua Minas Gerais, 734, Jardim Santana e Americana, pelos telefones 19 3648 4037 ou 19 3478 4032. Você encontra o Lima e Silva Seguros também pelas redes sociais, pelo Instagram, @Lima e Silva _seguros. Grupo Margucci, qualidade tem nome, eu não me canso de falar isso. Você que está construindo ou reformando sua casa, está precisando daqueles móveis planejados com qualidade e eficiência, não tem outro nome do que a Movelaria Margucci. A Movelaria Margucci ele fica na Rua do Café, 634, Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. E você encontra eles também pelo Instagram, @Movelaria Margucci. Móveis planejados com sofisticação e excelência, você encontra somente na Movelaria Margucci. E você que está querendo trocar de carro, comprar aquele carro importado, aquele carro laudado, com procedência, não tem lugar melhor do que a Margucci Multimarcas. A Margucci Multimarcas fica na Avenida 9 de Julho, 455, no bairro São Domingos, em Americana. E você encontra eles também no Instagram, @Margucci Multimarcas. Quero aqui deixar um abraço pro meu grande amigo aí, Israel e o Lucas. Mecânica geral há mais de 40 anos. Você não deixa seu carro na mão de qualquer um, né? Então tá precisando consertar seu carro ou realizar aquela manutenção preventiva? Só tem um lugar para você levar. American Auto, do meu grande amigo e irmão aí, Gustavo. Lá eles possuem profissionais qualificados para melhor atendê-los. Eles ficam ali na Rua Vicente Saceloto, 1015, no Nova Americana. E vocês encontram eles pelo WhatsApp, 19 99708 0476, ou pelo Instagram, @Mecânica American Auto. Mortraton, estética automotiva, do meu grande amigo Alexandre. Você que está precisando daquele talento, aquele trato no seu carro, não tem lugar melhor. Lá eles têm um diferencial, o sistema leve trás. Você que está sem tempo de estar levando seu carro para lavar, para dar aquele talento, só dá uma ligadinha na Mortraton que eles levam e buscam o seu carro. Além disso, eles agora estão fazendo um diferencial, que é a lavagem de carpetes, sofás, tapetes, cortinas, poltronas e muito mais. Vocês encontram eles pelo WhatsApp 19 99314 2187, pelo Instagram, @Mortraton. E eles ficam na rua Marechal Floriano Peixoto, 261, no Nova Americana. Então, precisando daquele talento no seu carro, Mortraton Estética Automotiva. Optilar Óptica, do meu grande irmão, meu amigo Jânio. Você que está precisando trocar de óculos, quer comprar aquele óculos de sol bacana, está precisando de um óculos de IPI, não tem outro lugar, com qualidade e atendimento diferenciado. Vocês encontram somente na Optilar Óptica. Ela fica ali na Avenida Paulista 181, no Nossa Senhora de Fátima, em Americana. Vocês podem estar chamando eles pelo WhatsApp também, 19 99608 4133. E vocês encontram eles também no Instagram, @Optilar Óptica. Escalaço Arte e Crochê. Você que está procurando aqueles bichinhos de amigurumi para decorar o quartinho do seu filho, ou para dar para aquela mamãe que está esperando o bebê, procura a Escalaço. Segue elas lá na rede social, @Escalaço. Lá você vai encontrar vários bichinhos, um mais lindo que o outro. Você encontra também Escalaço pelo WhatsApp, 19 99262 0745. Escalaço Arte e Crochê. Não esqueça, tá? Segue eles nas redes sociais, @Escalaço. Veda Fácil, tecnologia em vedação. Eliminamos infiltrações definitivamente. Você encontra eles em www.vedafácil.com.br ou pelo WhatsApp 19 98282 5753 ou pelas redes sociais, @Vedafácil _oficial. Grupo Costa, soluções para coberturas e fechamento industriais.
Você encontra o Grupo Costa pelo site www.grupocosta.com.br ou pelas redes sociais, @Grupo Costa. Estamos de volta no nosso podcast aí. E, para quem não sabe aí, o Igor e o Leandro também, estamos falando aqui com o presidente, o vice-presidente da FIDAN. Para quem não conhece a FIDAN, eu tive o prazer de ir em várias festas lá, porque a FIDAN é antiga, na época têxtil, Abistral, onde meu pai trabalhava, fazia festa de final de ano lá na FIDAN. Tenho fotos em casa participando de festa da empresa lá na FIDAN. Conta um pouquinho para nós como que foi essa chegada de vocês na FIDAN, como que tudo isso começou aí e a novidade que está aí para daqui 2 semanas aqui na FIDAN. Então, acho que quem tem que começar a contar a história é o Igor, porque ele foi o precursor. Não, vamos lá. A FIDAN, né, como você falou, é uma entidade antiga, uma entidade que somou muito, né, fez muita diferença na cidade e na região nossa aqui, né? Foi um palco aí de muitas feiras, muitos eventos, né? A própria festa do peão, né, de Americana nasceu lá na FIDAN, né, deu início lá, né? E acho que em 2013 aproximadamente eu comecei a participar. Não, acho que eu chamei o Leandro em 2013, Leandro, para participar com a gente, né? Então eu iniciei acho que um pouquinho antes lá. Isso mesmo. Né? A FIDAN estava um pouco adormecida, né? Então fizemos umas mudanças, trouxemos pessoas mais jovens, né? Era uma entidade assim que ela estava um pouco parada, né, Leandro? Tinha muito pessoal mais antigo lá, né? Então foi ficando só o pessoal mais antigo, aí a gente começou a dar uma reformulada, trazendo o pessoal mais novo, os sucessores das empresas começaram a ir participar, né? Então, como tem lá no CIESP também tem o NJE, né, que é o Núcleo de Jovens Empreendedores, que são sucessores das indústrias, né? Então lá na FIDAN teve esse momento onde os sucessores das empresas que participavam foram para a entidade, né? Então começou a haver uma mudança, buscar uma melhoria no prédio, uma melhoria em trazer novos eventos, porque realmente ela ficou um período lá parado, um período adormecido, vamos falar assim, né, Leandro? Acho exato. Seria esse o... E até aí... por causa da mudança da nossa cidade, né? Porque como ela nasceu da indústria têxtil e a indústria têxtil acabou tendo aquele seu momento de crise, ela acabou também adormecendo, né? Vamos falar assim, né? Isso. E quando o Igor me convida lá para começar a participar, né? Depois de estar conselheiro da FIDAN, eu comecei a entender um pouco mais dessa história, né? Porque eu era como você, né? Eu participava das festas, né? Mas não conhecia o behind the scenes, né? Ou seja, por trás das festas, como é que era, né? E chega a pandemia, né? Que, como todo mundo sabe, aliás, nós estávamos lá juntos, né, Paulo? No fim de semana do lockdown. Sim. Festa das Nações. 13 de março de 2020. Nós estávamos juntos lá participando. O Paulo organizou essa festa e aí depois daquele fim de semana foi que foi fechado tudo. E foram todos aquele período, né, sem nenhuma atividade no prédio, né, e o prédio extremamente já deteriorado, né, pelo tempo, sim, pela falta de recursos financeiros. E o Edson Botasso, que era o presidente à época, né, o Igor é o vice-presidente. Sim. O Igor é o nosso eterno vice-presidente. Sim. É emérito. Emérito, exato. E aí o Botasso veio conversar comigo, falou, olha, seria bom que você se candidatasse, que você assumisse aí a FIDAN, né? Porque, né, já vou concluir meu mandato. Eu falei, puxa, assumir a FIDAN depois de uma pandemia, né? E com esse tamanho desse desafio. Aí
primeiro que eu fui conversar foi com o Igor. Falei, Igor, recebi o convite, mas é o seguinte, você vai ter que ficar comigo, você tem que continuar na vice-presidência. Tem que ser o vice. Falou, não, eu aceito. E aí eu fui devolver para o presidente da época lá, o Edson. Falei, Edson, eu vou aceitar, mas você vai ter que ser o tesoureiro. Então você não vai botar o chinelinho e aposentar não, porque você vai continuar na história aqui com a gente, né? Para um novo projeto. Você topa? Não, eu topo, estou com vocês aí. E foi assim. E aí, eu falei, Igor, o que nós vamos fazer com a FIDAM? Porque nós somos eleitos, né, em janeiro de 2022, nós tomamos posse, então, você lembra? Todo mundo andando de máscara, não pode se reunir, aquela situação, né? Não vale nem a pena relembrar, né, cara? Foi triste. E aí, discutindo com o Igor, o que nós vamos fazer, cara? Qual que vai ser o retorno da Fênix, né? Como é que ela vai renascer dessas cinzas aí, né? E o Igor falou, cara, a gente tem um projeto que a gente conversou de fazer a Feira Têxtil aqui em Americana, na FIDAM. Falei, tá bom, com quem que vocês conversaram esse projeto? Não, esse projeto foi falado com o Pompeu, lá da Febra Têxtil, da Febratex, lá de Blumenau. Falei, cara, chama ele, vamos conversar. Aí chamamos o Pompeu, sentamos, falamos, Pompeu, é uma nova gestão, nós estamos com vontade de fazer, né? A região tem vocação, tem história, e você topa fazer? Eu topo fazer, tentei fazer uma vez, não deu certo, mas eu estou sentindo garra aí em vocês para lançar o projeto. Só que é isso aqui, tem um monte de coisa que tem que resolver aqui na FIDAM. Tem uma lista, né? Falei, tá bom, Pompeu, então dá a lista, nós vamos conversar e aí a gente devolve. Pegamos a lista, discutimos e decidimos que a gente ia encarar o desafio, né? E encarar mesmo, porque era 0 no caixa e a vontade de fazer. Era só isso, vontade de ver aquilo renascer. E aí começamos, vamos desenvolver o projeto, vamos fazer o levantamento de todos os custos, vamos buscar parceria. A parceria era, faz uma permuta com a gente aqui, se você faz um patrocínio, a gente coloca o seu nome na placa. E a gente começou a falar com todo mundo. E em agosto de 2022, durante a Febratex, que é a grande feira, né, do setor, foi lançado a Tecnotêxtil Brasil Americana, FIDAM. E você sabe que quando você lança um projeto desse, não tem mais como voltar para trás, né? Aí eu me lembro muito bem, chegou outubro, o Danilo, que é o nosso gerente administrativo, financeiro, operacional, o nosso braço, perna, tudo lá. Ele mandou uma foto para mim, ele falou assim, Leandro do céu, o que nós fizemos? Porque começou a quebrar o banheiro, não tinha mais banheiro na FIDAM. E o detalhe nós não tínhamos dinheiro para fazer. E o problema reforma é sempre complicado, né? Nunca fica daquilo, né? Exatamente. Então, assim, foi ele falou, Leandro, o que a gente aprontou? Eu falei, não, Danilo, calma que vai dar certo. Calma, né? A gente confia em Deus, né? Então, coloca lá para Ele ajudar. Mas tem que fazer a nossa parte, entende? E assim foi. Chegou março de 2023, a gente entrega o prédio reformado e a feira se torna um grande sucesso. Nós tivemos 130 marcas expondo, 16 mil visitantes passaram pela feira e um retorno absurdo de novos negócios, de prospecções, uma satisfação de todos os expositores, não só com a FIDAM em si, que muitos até que conheciam o pavilhão antes não acreditavam que poderia ser feita uma feira daquele porte e que a gente entregaria,
né, a FIDAM em condições de fazer, mas também outros que nem conheciam a FIDAM e que se maravilharam com estar lá, se encantaram com a cidade americana, se encantaram com os prestadores de serviços de Americana, toda a rede hoteleira, a rede de restaurantes, toda essa facilidade que a gente não sabe, né? A gente vive aqui, a gente é muito mal acostumado. A gente tem grandes avenidas com corredores, com serviços espalhados na cidade toda. A gente tem uma infraestrutura invejável, uma cidade um pouco pequena, né, de território, mas muito urbanizada. Então, as pessoas ficaram encantadas com isso, né? E tanto que teve um índice de renovação da feira, como é uma feira de tecnologia, uma feira de equipamentos, máquinas, processos, ela não faz todo ano, tem que fazer a cada 2 anos. E aí o índice foi absurdamente alto, ou seja, todos os estandes, né, as empresas renovando. E, para nossa grande satisfação, né, Igor, nós tivemos vendas esgotadas muito antes. Desde o ano passado, nós estávamos com vendas esgotadas. Não tem stand disponível diário. Foi feito um remapeamento, foi feito um ajuste da planta, né? E esse ano nós vamos com mais de 300 marcas aqui na Tecnotêxtil Brasil, né? Então, a gente tem uma expectativa muito grande para mais de 20 mil visitantes agora esse ano. E isso confirma aquela vocação, aquele projeto que começou com o Igor, com o Edson, e que eu simplesmente peguei e materializei. A ideia começou com eles. Eu fui lá e falei, vamos botar a cara para fazer e vamos fazer, né? Uma conversa que deu início lá em 2017, com o Arena ainda. Sim, o Norberto Arena vivo ainda. O Arena estava com a gente, né? E em 2018, eu com o Edson fomos lá na Febratex. Em Blumenau. Sentamos lá com o Pompeu, conversamos, vamos fazer o negócio acontecer. Não, vamos, o Pompeu veio para cá e começou, mas a pandemia, né, acabou com que parasse o projeto, né? E quando o Leandro veio, falou, nós vamos retomar isso aqui, porque, poxa, estamos aqui na região do Polo Têxtil, não temos uma indústria, uma feira têxtil há acho que mais de 20 anos que não tinha. Há mais de 20 anos, na verdade, não existia uma feira industrial, uma feira do setor têxtil aqui em Americana. Então, realmente foi um momento histórico, bastante, né? A gente entregou uma revitalização do pavilhão, que foi também histórica. E eu vejo que esse ano, né, março de 2023, foi o ano da retomada. Sim, foi quando a gente virou a chave mesmo. E a partir dali a gente começou a galgar, né, novos promotores de eventos, novas feiras para a FIDAM. Porque a FIDAM tem uma vocação, sim, ela nasceu para o setor industrial, né, mas ela está na memória afetiva de todos os americanenses, novadecenses, limeirenses, barbarenses. Por quê? Quem é que não veio num show de música na FIDAM? Quem é que não foi na festa do peão da FIDAM? Quem é que não foi na festa das nações da FIDAM? Quem é que não... Sabe, tudo isso convergia, né? Quem não foi no Light City Park na FIDAM? Sim. Parque de diversão. Os circos. Então, isso faz parte da nossa cultura, né? Na verdade, nós faremos esse ano 61 anos de existência. Olha. Então, assim, é muito bacana, né? Uma trajetória já bem longa aí. Bem longa, bem longa. Sem contar que a FIDAM fica num ponto bem estratégico, né? Na verdade, sem dúvida nenhuma, um ponto privilegiado na cidade americana, devido à sua altitude, a topografia do terreno é maravilhosa, as vias de acesso, né, tanto para a rodovia Anhanguera, como para a rodovia Luiz de Queiroz, agora sem pedágio, parece, né? Então, e a distância que nós temos de Americana, do principal hub de transporte aéreo, que é Viracopos, são 30 minutos. Não tem condição melhor de você atrair
para uma feira de negócios, estando, né, numa localização privilegiada como a nossa. A nossa. Americana também comporta alguns aviões de pequeno porte, é o nosso aeroporto. Sem dúvida nenhuma. O nosso aeroporto inclusive, referência, né, em manutenção de aeronaves, em escola de aviação. Aí. Então assim, a gente tem muitos predicados, né, muitas oportunidades de se fazer ótimos eventos aqui na cidade. Mas precisava, né, unir forças para que isso acontecesse. E aí foi realmente um trabalho, não diria nem a 4 ou 6 mãos, foram dezenas de mãos de empresas americanas que nos ajudaram, de empresários do setor que nos ajudaram, de profissionais de Americana que nos ajudaram. Foram muitas pessoas mesmo. Eu tenho uma gratidão enorme por todos eles. Tentei eternizá-los nas placas aí, né, para que fique registrado nos anos para frente da FIDAM a contribuição que eles fizeram. As pessoas que acreditaram no projeto, né? Exatamente, acreditaram. E tanto é bonito de acreditar, né, que, veja, nós estamos aqui agora, né, falando em 2025, eu conto a história, né, a partir de 2022, e eu posso falar da agenda de eventos, de grandes eventos da FIDAM? Pode, fica à vontade. Então, imagine. Nós temos aí a Tecnotest agora, né, no final de abril, de 22 a 25 de abril. Depois nós vamos ter, no início de maio, um evento de carros esportivos e carros premium, uma exposição, tá, desses carros. Depois nós vamos ter o Festival de Tatu, que é um concurso de tatuagem. Vem tatuadores do Brasil inteiro. Já fui lá, esqueci o nome dele agora. Aqui de Americana. Muito bom. Ele realmente tem uma repercussão. O concurso dele é reconhecido no Brasil todo, é muito interessante. Depois, em julho, nós temos a W Bazar. W Bazar é um evento para consumidores, né, de produtos aí, de confeccionados, de calçados, tem produtos regionais. É uma organização muito legal também. Você vê, a W Bazar veio para a Americana porque um expositor deles comentou. Falou, vocês já foram em Americana? Não, vai na FIDAM porque lá é o lugar para fazer o evento de vocês. Olha só que bacana. Então aí a Valéria, que é a empresária, veio aqui, conheceu a FIDAM e falou, não, vou fechar e de lá para frente os eventos daqui de Americana são lá conosco. Depois nós vamos ter a Expo Decor Home, que é uma feira do setor de construção, tá? Aí em agosto, no comecinho de agosto. Depois tem o Outlet do Bebê, que é também uma feira de venda para o consumidor. São várias marcas e vários itens, né, para crianças, que você tem um bebê também, já sabe, né, como é que é, né? Perde rápido, né? Então tem que comprar. Né? Depois nós vamos ter a exposição de orquídeas do Clube dos Orquidófilos aqui de Americana. Essa exposição tem 60 anos, Sim. né, de realização. No porão da Igreja Matriz, né? Então o Tafarel acho que estava na... Quando subiu lá para a FIDAM, era o Tafarel que estava como presidente. né? Isso. E essa exposição de orquídeas, agora ela tem uma feira agroecológica também em conjunto, sendo realizada em conjunto, muito legal. Depois, isso em agosto. Em agosto, depois nós temos a Expo Deps, que é o evento tradicional da CIA, o maior evento de exposição de produtos. Muitos negócios, uma feira que cresceu bastante. Muito bom, de serviço. Depois nós temos aí em setembro a feira do artesanato do Patchwork. A do Patchwork é a maior feira do Brasil, entendeu? Faz com a gente, era em Limeira, aí a Americana Patchwork, né, que era no shopping lá. A promotora veio conhecer a feira, quer dizer, veio conhecer a FIDAM. Estávamos na reforma, ela olhou tudo aquilo e falou, mas vocês têm certeza que vocês vão entregar? Eu falei, não, pode fechar que nós vamos entregar. E ela fez a feira logo depois da Tecnotest em 2023, então foi uma parcerona lá. Depois nós vamos ter o Encontro Nacional de Motociclistas em outubro, tá? Já está marcado também um evento grande. E em outubro, final de outubro, nós temos a Enerclean, uma feira de energias limpas e biomassa. Que bacana. E vamos ter a Brasil Fruit, que é uma feira do setor de fruticultura e hortaliças.
Olha. de tecnologia também de processamento. Porque eu não sei se você sabe, mas a Americana tem uma das maiores concentrações de hortas urbanas do Brasil. Verdade. Aqui é uma coisa esplendorosa, né? Esses vazios urbanos, a gente é uma cidade pequena, mas nós temos alguns vazios urbanos. E esses vazios urbanos foram ocupados por agricultores de hortas urbanas. Tanto que existe uma lei municipal que abaixo de fiação elétrica só pode ter horta. Exatamente. Então, veja que isso é muito interessante, é um mercado muito bom, né? E a gente atraiu os promotores desses eventos para cá. Então, isso estou contando para vocês, o que já está, né, contratado, agendado, mas se vocês entrarem no nosso Instagram, né, lá o @Fidan, e também seguirem as outras vezes, vocês vão ver que todos os eventos, nós temos feirões de carro, nós temos muitos outros eventos que vão acontecendo. Há 3 semanas atrás nós tivemos um evento que foi voos panorâmicos de helicóptero. Olha. Lá na Fidan, né? Então uma empresa de táxi aéreo, né, locou o nosso espaço e fez esses voos panorâmicos lá para a população. Foi um sucesso, um absurdo. Então, assim... Enquanto os eventos também que teve churrasco lá, foi muito bom. Foram muito bons. Nós temos aí a Automec, é uma parceira nossa também, tem uma agenda de feirões lá também com a gente, são feirões da fábrica, né? Então, assim, a gente conseguiu atrair, né, esse movimento, esses eventos. E esses eventos são importantes, não só para a Fidan, esses eventos são importantes para a economia da cidade americana, porque há um valor adicionado, né, no quê? Na comercialização, no pagamento de impostos sobre serviços que são prestados, né, no consumo de produtos aqui do comércio, dos prestadores de serviços de Americana. Se você atrai uma feira que tem uma repercussão como essa, que vem 20 mil visitantes, gente, hotéis lotados, restaurantes lotados, até pet shop, até proprietário de pet shop veio me falar que vendeu mais e vendeu para visitante da feira. Cabeleireiro. Sim. Marcando toda a parte do comércio local, né? As feiras acabam... A gente pega o exemplo, 2019, outubro, acho que foi dia 12 de outubro de 2019, que eu fiz lá em parceria a Festa Nipo. Sim, me lembro. Nipo Americana, sábado e domingo, pegamos feriado aí de Nossa Senhora, deu mais de 12 mil pessoas em 2 dias de evento. Aquilo burburou gente, não cabia mais. Tinha mais de 60 expositores lá dentro. E foi muito bonita as apresentações, os foi, concursos. Então, foi uma coisa muito bacana. Entendeu? Você pega que a gente fechou em 2020 a Festa das Nações, tinha mais de 100 expositores lá de artesanato. Inclusive muitos da feira da Patchwork, que vinham, que a gente tinha um grupo nosso de feirantes ali, do pessoal que fazia parte do artesanato. Infelizmente a pandemia dificultou muito esse pessoal que trabalhava com feiras. Teve muitos que precisaram parar, não conseguiram voltar mais. Né? Mas é uma coisa que a Americana merece isso daí. Esses eventos familiares. E em lugar melhor do que a Fidan, acho que não existe para isso. E sabe que é legal, Paulo? Muitas vezes as pessoas não têm, né, essa informação, né? Que a Fidan é uma associação, né, de empresas. Então ela não é do poder público, né? Ela não é um departamento da prefeitura. Ela tem que pagar todos os seus custos para se manter, né? Tem que pagar folha de pagamento, então ela tem despesas para isso. E ela tem que crescer através do quê? Dessa agenda de eventos, dessa promoção que ela faz do espaço para a comunidade americana, para a gente trazer público e recursos financeiros para serem gastos em Americana. Porque muitas vezes o que a gente vê é um movimento contrário. A pessoa ganha o dinheiro em Americana e sai para gastar fora.
Com certeza. Né? Então, a feira, o evento gastronômico, você traz o dinheiro para ser gasto em Americana. Então, é por isso que a gente entende desse propósito que a FIDAN tem, né, de crescer a economia da nossa cidade, desenvolver novos empreendedores. Nós começamos aí uma iniciativa lá, que é o Hub FIDAN Núcleo de Inovação. O que é isso? Isso é um local para startup. A gente falou da geração Z, né? E a geração Z gosta de startup. Então, a gente está, né, dentro do nosso espaço, criando uma oportunidade de que as ideias dos jovens e daqueles também que não são mais jovens, mas têm aí propostas, tem empreendimentos, né, para serem desenvolvidos, que eles entrem no Hub, participem de uma seleção, né, que é através de uma metodologia, e que, se eles estiverem aprovados, eles vão poder desenvolver o projeto, desenvolver aquela ideia, aquele produto, aquele serviço lá alojados no nosso Hub. Então, é mais uma iniciativa que a gente enxerga de que a gente está prestando um serviço para a cidade, né, para a comunidade americana, porque, apesar de ser uma associação e ela tem que se manter, né, os custos através do que ela promove, mas é muito mais que ela entrega para a cidade do que ela recebe. Sim, com certeza. Muito mais. E não podemos também deixar de mencionar aqui a incubadora que nós temos lá, né, Leandro? São 16 incubados? 15 incubados. 15, né? Então nós temos lá, são 15 salas, onde cada um lá com a sua ideia, com a sua inovação, estão lá também trabalhando, gerando emprego, trazendo inovação para dentro da cidade e recolhendo imposto para o município, né? Então, assim, a FIDAN está sempre junto, sempre próximo aí do povo de Americana, do cidadão americanense, né? Com certeza, nós temos essa ligação, né, histórica, né, e a gente não perdeu essa raiz, e a gente também procurou fazer um trabalho de ter parcerias estratégicas na cidade, né? Hoje o Sebrae, né, o Ciesp, o Senai, o Senac, o Sinditec, a CIA, são entidades, são parceiros que estão lá com a gente, né, participam, nos auxiliam, fomentam. E a prefeitura também está muito próxima da gente hoje, né? Com certeza, né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, lá com o Rafael de Barros, o prefeito Chico Sardelli, aí, com toda a sua equipe, estão sempre apoiando, né, os trabalhos da FIDAN, desenvolvendo. Então, é uma sinergia, né? Eu falo que não dá para pensar em ilha, né, em trabalhar sozinho, isolado. Já foi a época. Já foi, exatamente. Hoje a gente fala de ecossistema. Então, assim, é uma cadeia de vários entes participando e eles conseguem impulsionar. Quando a gente fala de um evento grande como esses aqui que eu estou comentando, né, esses parceiros são muito importantes. Porque... Pode. Esse evento, o Paulo, só para você ter uma ideia, a Tecnotêxtil, quando a gente fala em movimentar a economia local, que o Leandro comentou do pet shopping, do cabeleireiro, tanto a Multiágua quanto a Franja Zanini são expositoras da Tecnotêxtil, né, da primeira edição e dessa segunda. Na primeira edição, Paulo, nós trouxemos alguns representantes nossos de fora do estado. E, para nossa surpresa, nós não conseguimos vagas de hotel para hospedar eles. Cara, nós tivemos que remanejar. Porque, cara, foi assim um negócio e assim... assustador, né? Então, não esperava, né? Não esperávamos. Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, não tinha vaga na parte hoteleira, cara. Então, movimenta bastante, faz não só a economia de Americana, mas das cidades em volta também, né? Não, bacana. Pessoal, estamos chegando no nosso finalmente aí já.
Ah, não pode. Não, mas depois vocês voltam para falar pós-feira. Tá certo. Falar Opa. como que foi a feira, por que não? Opa. A gente faz um bate-papo aí. Leandro, considerações finais, meu querido? Bom, Paulo, primeiro, né, te agradecer imensamente por você ter aberto aqui o canal para a gente comentar um pouco sobre essa trajetória, né, nas nossas empresas, nas nossas entidades, um pouco da trajetória pessoal que a gente tem, né? Dizer para vocês aqui que eu fico muito contente estando presidente da FIDAN e diretor titular do CIESP Americana. A gente precisa falar um dia do CIESP também, que é uma outra associação importante. Muito assunto. Tem muito assunto, é verdade. E deixar um recado para todos, né, que nós estamos de portas abertas, então vão lá nas redes sociais, procurem a gente, participem, curtam os nossos eventos e que eu tenho a certeza que o caminho que nós escolhemos é o caminho da prosperidade, o caminho de desenvolver a nossa cidade, né, de gerar mais oportunidade de empregos aqui na nossa cidade, da gente crescer a nossa cidade. Então, quando você tem esse propósito que é do bem, não tem nada que te pare. E é por isso que a FIDAN só cresce. Paulo, obrigado aí pelo espaço, agradecer você aí, sempre portas abertas para nós aqui, né? E eu acho que o Leandro já colocou tudo aí, né, sobre a entidade, o trabalho que está sendo feito lá, que é um trabalho para o bem e para todo o nosso município aqui, né? Então, não deixem de visitar, dia 22 começa a Tecnotêxtil na FIDAN. De 22 a 25? Exato. De 22 a 25, isso aí. Pessoal, vai lá, compensa aí. É uma feira muito bacana. Vem vários países aqui também, né? Sim, já tem mais de 15 países representados na feira também. Olha, isso daí é um orgulho para nossa cidade. Com certeza. Sem Tem dúvida. que lembrar aí, saber que tudo saiu de um projeto dos dois aqui, com cara e coragem. Mais um grupo por trás aí, mas foi tudo da onde saiu. É isso aí. Quero agradecer vocês dois aí, são irmãos, amigos aí que a gente admira muito o trabalho de vocês. Quem conhece sabe o tanto que vocês trabalham. A família às vezes deve ficar até meio que não tem muito tempo, né? Porque olha, A família cobra, viu? Cobra, né? Eu sei como que é isso, A gente tem uma agenda, né, terrível aí com esses compromissos todos, né? Mas eles também, com certeza, têm orgulho do trabalho de ver, né, a realização do que a gente faz, né? A gente também, obviamente, né? E dizer o seguinte, nós somos primos irmãos, sim, né? E estamos aí em dupla nessa jornada, né? Então a gente se conhece desde que nasceu. com certeza. Não tem nem dúvida disso, né? Um sabe mais de defeito mais que as mulheres, né? Conhece o defeito do outro. Sim. Pessoal, é isso aí, brigadão aí de coração mesmo por terem participado. Vamos marcar, que eu falei, pós-feira, vamos ver aí, vamos colocar na agenda para falar do pós-feira, resultado disso daí, falar sobre o CIESP, Sim. que é muito importante para a cidade americana, entendeu? Sabe o grande trabalho que ele faz aí, mais um dos trabalhos que você faz aqui, né, como presidente. Vamos marcar e vamos trazer essa informação aqui. Vamos sim. Quero agradecer a todos que participou aí, deixar um abraço aí pro João Zanini, tá aqui, deixou, meu grande amigo, meu irmão Kleber Okamoto aí, o Bira da autoescola aí também, que está nos acompanhando. Agradecer o Thiago aí da Seven Antes pelo chopp aí, muito bom, foi aprovado aí, obrigado. Para quem não conhece a cervejaria, compensa, tá? Vai lá que tem várias variedades aí, muito bom mesmo. Hoje eu fui conhecer, me surpreendi com... Sensacional, Seven Hands, hein? Com Sensacional. certeza. Eu tomei um de Pilsen aqui, aprovado, viu, Com Thiago? certeza. Valeu. Deixar um convite para vocês amanhã, estreia o Tá na Mira, às 7 horas, no podcast aí. Vai ser comigo, com meu grande amigo aí, o sargento aí, Siquete, entrevistado o nosso grande amigo aí, o Scorsato. Amanhã estreia o Tá na Mira. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos aí. Fiquem com Deus e até semana que vem.
Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulos Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade.